E aí, pessoal? Eu estou aqui com uma questão do IME de 2007, uma questão de trigonometria, tá? Vamos resolver. Determine o conjunto solução da equação seno ao cubo de x mais cosseno ao cubo de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x que multiplica o cosseno ao quadrado de x. Bom, a primeira coisa que eu vou ter que lembrar aqui é o seguinte, eu vou escrever aqui uma propriedade que a gente não pode esquecer, que é essa aqui, ó. A ao cubo mais b ao cubo é igual a mais b, que multiplica a ao quadrado mais b ao quadrado menos ab, tá? Então, a soma de dois cubos, tá? É essa propriedadezinha aqui. A soma dos dois termos, que multiplica o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos a diferença, o produto dos dois termos. E por que eu mostrei essa propriedade? Porque o primeiro membro da igualdade é a soma de dois cubos. Então aqui, ó, no primeiro membro da igualdade, eu tenho o seno ao cubo de x somando o cosseno ao cubo de x. Aí eu vou usar essa propriedade. Olha só, é o primeiro mais o segundo, então vai ser seno x mais cosseno x, que multiplica o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, multiplicado pelo produto dos dois termos. Então vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x menos seno x cosseno x. Tá aqui. Então, esse aqui, ó, é o primeiro termo da minha igualdade, tá? Aqui, esses dois termos aqui, ó, essa soma, tá? Para quem não se lembra, aqui, ó, é aquela soma seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, tá? Então, eu vou utilizar aqui. E aí eu vou ter o meu primeiro termo dessa seguinte forma, ó. Seno ao cubo de x mais cosseno ao cubo de x vai ser igual a seno x mais o cosseno x, que multiplica, aqui é 1 menos seno x vezes o cosseno x. Tá vendo? Então, esse aqui é o primeiro membro da igualdade aqui. Então, agora, eu vou substituir nessa equação aqui, ó, o primeiro membro por esse termo aqui, ó. Então, vai ficar seno x mais cosseno x, que multiplica 1 menos o seno x vezes o cosseno x, e isso é igual a, o segundo membro aqui, ó, é 1 menos seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x. 1 menos seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x. E aqui eu tenho outra propriedadezinha que a gente não pode esquecer. Ó, a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b, que multiplica a menos b. E aqui, como eu tenho só 1, eu posso escrever como 1 ao quadrado. E aqui, ó, eu tenho a diferença de dois quadrados, que é essa propriedade. Aí é o produto da soma pela diferença. Então, aqui eu vou ter
seno x mais cosseno x, que multiplica 1 menos o seno x vezes o cosseno x igual a, aqui ó, eu vou transformar em produto da soma pela diferença. Então vai ficar 1 mais seno x cosseno x, que multiplica 1 menos o seno x, que multiplica cosseno x. Tá vendo? Bom, agora eu vou pegar esse termo todo aqui, ó, e vou passar para o primeiro membro. Então, todos os termos do segundo membro eu vou passar para o primeiro. E aí ele vai negativo. Então, aqui vai ter seno x mais cosseno x, que multiplica 1 menos o seno x cosseno x menos 1 mais seno x cosseno x, que multiplica 1 menos seno x cosseno x. Tá vendo? Isso é igual a zero, né? Porque eu passei todo mundo para o primeiro membro. Agora, olhando nessa subtração aqui, eu tenho um termo comum aqui, multiplicando, que é esse aqui, ó. 1 menos seno x cosseno x. Então, eu vou colocá-lo em evidência. Então, aqui vai ficar 1 menos o seno x, que multiplica o cosseno x. Isso que multiplica, deixa eu pôr o colchete aqui, seno x mais cosseno x menos, né, 1 mais o seno x cosseno x. Isso é igual a zero. Tá vendo? Então, eu colocando esse termo aqui em evidência, vai ficar esse, que é o seno x mais cosseno x, menos esse aqui, ó, que é 1 mais seno x cosseno x. E aqui eu tenho um produto que é igual a zero. Então, para isso aqui ser verdade, o que acontece? Ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Então, aqui eu posso escrever aqui 1 menos seno x cosseno x é igual a zero, ou seno x mais cosseno x menos 1 mais seno x cosseno x é igual a zero. Então tá aqui. Para que esse produto aqui seja igual a zero, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Bom, nesse primeiro termo aqui, ó, vamos ver como é que vai ficar. Ó, eu vou passar esse menos seno x cosseno x para o segundo membro. Aí eu vou ter 1 igual a seno x cosseno x. Agora, veja bem uma coisa. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou multiplicar todo mundo por 2. Tá? Vou multiplicar os dois membros por 2. Aí eu vou ter o seguinte. 2 é igual a 2 seno x cosseno x. Agora, ó, 2 seno x cosseno x é o seno de 2x. Então, aqui, o que acontece? No lugar do 2 seno x cosseno x, eu vou colocar o seno de 2x. Mas veja bem uma coisa. Isso aqui não pode. Isso aqui é impossível. Por quê? Porque quando a gente trabalha com seno, o limite do seno é menos 1
e 1. Então, aqui não serve, pois o seno é limitado, isso aqui vocês não podem esquecer, limitado por menos 1 e 1. E aqui, ó, tá 2, não pode. Então, essa primeira parte aqui, ó, vou até deixar ela num quadradinho aqui, não serve. Agora vamos tentar a segunda, né? Então, o que acontece? Aqui na segunda, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou eliminar esse parênteses aqui. Então, vai ficar seno x mais cosseno x menos 1 menos o seno x cosseno x igual a zero. Aqui ficou todo mundo negativo, por quê? Porque o sinal negativo aqui fora, a gente troca o sinal de quem está lá dentro. Então, era mais 1, virou menos 1. Era mais seno x cosseno x, ficou menos seno x cosseno x. Tá certo? E agora eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou colocar o menos 1 próximo. Vou trocar o menos 1 e o cosseno x aqui de posição. Aí vai ficar assim, ó. Seno x menos 1 mais cosseno x menos o seno x cosseno x igual a zero. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Olha só. Nesses dois termos aqui, eu vou colocar o cosseno de x em evidência. Tá? Aí vai ficar cosseno x em evidência. E aí, ó, aqui dentro vai ficar 1 menos o seno x. E isso é igual a zero. Bom, agora repara bem uma coisa. Aqui eu tenho seno de x menos 1. E aqui dentro eu tenho 1 menos seno x. Para eu fazer aparecer seno x menos 1, eu teria que trocar o sinal dos dois termos aqui, né? Então, basta eu colocar o menos 1 em evidência, ou seja, trocar o sinal de positivo para negativo. Então, aqui eu teria, ó, seno x menos 1 menos o cosseno x que multiplica seno x menos 1. Isso é igual a zero. Agora, desses dois aqui, ó, eu posso colocar seno x menos 1 em evidência. Então, ó, seno x menos 1, que multiplica 1 menos o cosseno x, isso é igual a zero. Tá vendo? Colocando seno x em evidência, tá? Aí aqui vai ficar seno x dividido por seno x, 1. Menos o cosseno x dividido por cosseno x, que multiplica seno de x menos 1, dividido por seno de x menos 1, vai ficar menos cosseno x. Então, beleza. Agora aqui eu tenho outro produto que vai dar zero. Para isso dar zero, eu tenho que ter o seguinte, ó. O seno de x menos 1 tem que ser igual a zero, ou 1 menos o cosseno de x tem que ser igual a zero. Tá vendo? Um desses dois tem que ser zero, ou os dois também podem ser igual a zero. Aqui, passando um para lá, olha lá. Seno de x é igual a 1. Bom, seno de x é igual a 1. E passando o cosseno para cá, vai ter o quê? 1 igual a cosseno de x. Tá certo? Agora, qual ou quais seriam os valores para que o seno de x fosse igual a 1? Bom, eu vou fazer um desenhozinho aqui rapidinho, tá? Só para ficar de lembrete. Ó, faça de conta que isso aqui é uma circunferência, tá? Eu falo faça de conta porque não ficou muito 100%.
Aqui é 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Certinho? Essa é uma circunferência trigonométrica, é o ciclo trigonométrico de raio 1. Esse eixo aqui, ó, esse eixo aqui é o dos cossenos e esse aqui é o dos senos. Então, repara bem uma coisa. O seno de x igual a 1, ele começa aqui, ó, aqui em cima. Porém, o que acontece? Para ele virar 1 mais uma vez, esse ponto ele teria que dar uma volta de 360 graus, ou de 2π. E assim sucessivamente. Então, para o seno de x ser igual a 1, o x tem que ser igual a π sobre 2 mais 2kπ. Com o k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, o que isso significa? Que ele parte do π sobre 2 e dá voltas de 2π, que é uma volta completa, k vezes. Tá vendo? O cosseno de x igual a 1. Cosseno de x igual a 1, ele parte daqui, ó, do zero. Para ele voltar no 1, ele tem que dar uma volta de 2π. Para ele voltar de novo no 1, mais 2π. E assim vai. Então, nesse caso aqui, para o x, né, fazer o cosseno x ser igual a 1, o x tem que ser igual a 2kπ, né, com o k pertencente ao conjunto dos números inteiros, tá? Então, o que acontece? Qual vai ser a minha resposta? É x pertence a R, tal que x é igual a π sobre 2 mais 2kπ, certo? Ou o x vai ser igual a 2kπ, né? Sempre com o k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, tá resolvida a nossa questão aqui, tá? Uma questãozinha bacana, simplesinha, de trigonometria do IME, tá bom? Valeu, gente, um abraço.